A paz do Senhor Jesus, irmãos. Aqui é o Felipe André. Eu gostaria nesse vídeo de estar falando um pouco aqui sobre o papel do homem dentro da sociedade, o papel do homem dentro da família dele, o papel masculino. Eu vou mostrar a importância desse papel, vou mostrar as consequências que ele gera caso o homem for omisso. Eu também vou estar aqui denunciando um Big Brother que pediu desculpa por ser homem. Vou mostrar que uma sociedade matriarcal não funciona e vou mostrar também parâmetros bíblicos de o porquê que Deus... o porquê não, vou mostrar que Deus colocou o homem, um papel para o homem e um papel para a mulher, certo? Então, o que eu vou falar aqui não tem nada a ver com discriminação, preconceito, nada disso. Eu estou apenas mostrando qual é o papel do homem. E se caso você que está me assistindo é homem, né, você que está me ouvindo, né, porque vai ser um áudio, se você é homem, tome a postura e as responsabilidades de homem, certo? E se você é mulher, aceite isso. Podemos notar que de uns anos para cá, estamos vendo a destruição da família, a perversão sexual nos jovens, promiscuidade, a mudança até na língua com o gênero neutro ainda não aconteceu, mas eles estão caminhando para esse patamar. E um esfriamento da fé cristã, certo? Então, tudo isso visa destruir nossa identidade de cristãos. E isso é um grande perigo, irmãos. Eu vou estar passando aí o vídeo do Big Brother e vocês vão entender que tudo isso que eu acabei de falar aqui, que eu estou lendo, né, num papel, vocês vão ver o vídeo e vocês vão entender qual é o problema de pessoas formadoras de opinião, como aquele cara, né, que estava numa rede de televisão, de falar um tipo de coisa assim, beleza? Então acompanha o vídeo aí. Homem, branco, cisgênero, que é se identificar com o próprio gênero, hétero, é uma ameaça, tá ligado? Eu acho muito bonito que você tirou minha cor de mim, você tirou o estereótipo de mim, e você aceitou. Isso foi muito foda. Isso é uma coisa que muita gente que tem armadura, que tem tudo, não me deixa entrar. Senhor e nem senhora, é senhor. Eu acabei de entrar. Faz tempo que eles trabalham com isso. A maquiagem é para todes. 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 Não dá pra... Tem que falar comigo? Você tem que entender sua posição. Quem você é. Sim. Você é uma mulher branca, privilegiada. Mas isso... Eu tô só te dando uma informação. Entendi. Pra você ter mais cuidado. Complicado, caralho. De verdade. Meu irmão, Cara, infelizmente, velho, quem causa isso tudo, que é uma responsabilidade que talvez você tenha que assumir, são os homens brancos privilegiados, velho. Somos nós. Que vai atrás, que bate, que maltrata muita gente, que impõe muita coisa. Então é um lugar que a gente precisa ouvir. E a gente precisa aprender. Então eu sei que é difícil pra você. Não é ser comparado. Tá me doendo muito em meu vivo no meio artístico, cara. Eu respeito muito cada coração existente nessa terra. Então o que a gente viu no vídeo, irmãos, foi que esse cara aí, ele tentou dividir em classes o mundo para tentar colocar elas para lutar uma contra as outras. E aí, ao mesmo tempo, ele divide a gente, né? Então, ele divide para conquistar. Jesus falou que um reino dividido não subsistiria e uma casa dividida não permaneceria em pé. Então, né, é lógico que o contexto que Jesus aplicou essa frase é outro, mas ele pode ser aplicado nesse contexto também. Ele dividiu o homem contra a mulher, os brancos contra os negros, e o hétero contra os gays. E ele diz na frase dele que um homem branco e hétero é uma ameaça. Palavras do cara. Em Mateus 12, no versículo 25, o Senhor Jesus falou sobre o dividir para conquistar, né? Agora, no segundo 45, esse cara também fala sobre
a linguagem neutra, né? O todos ali e tal. Não necessariamente ele, né? Uma outra mulher lá falou sobre isso, numa emissora de televisão que é aberta para um público muito grande, né? E aí isso está sendo divulgado ali. Então, o problema disso, irmãos, é que está havendo uma distorção nos parâmetros bíblicos, onde a sociedade deveria estar seguindo e não está mais. Eu vou estar mostrando aqui qual é a função do homem, que a missão do homem não é ficar pedindo desculpa por ser homem. A gente tem que ter orgulho do que a gente é, entendeu? Então não é defeito nenhum ser homem, ser branco, ser hétero. Muito pelo contrário, a gente tem que ter orgulho do que a gente é, certo? E em relação à função do homem, a função do homem é proteger, sustentar e ser o cabeça da família, no aspecto religioso, de princípios, moral, tudo cabe ao homem. Ele tem que ser o cabeça disso. Quando eu digo cabeça, não é só ele vai ser religioso, mas eu digo que ele tem que ser um exemplo para toda a família seguir aquele exemplo que ele vive, certo? Agora, eu vou estar mostrando aqui para os irmãos, em Efésios, no capítulo 5, no versículo 25, qual é o papel do homem, né? Porque o proteger, sustentar e ser cabeça foi eu que disse, né? Mas eu vou falar aqui o que está na palavra. Em Efésios 5, 25 fala assim: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então, o amor do marido pela esposa não é simplesmente falar que ama, mas sim obras, que significa se entregar pela esposa, da mesma forma que Cristo se entregou pela igreja. Cristo morreu pela igreja. Então, o marido tem que estar disposto a morrer pela igreja. E Cristo viveu pela igreja. Então, o marido tem que estar disposto a viver pela esposa dele. E seguindo os padrões que eu disse ali atrás, né? Proteger, sustentar e ser cabeça da família. O Estado, ele odeia homens que se comportem como homens, sendo homens, né? Com atitude, princípios, metas e sonhos. E também com uma moral, né? Homens semelhantes a esse jamais pegariam em armas para morrer por sua esposa, e seria provável que eles precisem ser protegidos pelas esposas. Então, a masculinidade deles não existe, né? Nunca que a gente imaginaria esses homens tipo o Fiuk e o Thiago York lutando, guerreando para proteger suas famílias, né? Se um estuprador, alguém assim invadir a casa deles, a gente fica na dúvida, né? Será que eles iriam proteger as irmãs, as mães, né? Ou será que eles iriam precisar de a proteção de um homem? Muito bem, agora, biblicamente falando, a gente vê na palavra em Josué, no capítulo 1, no versículo 18, o Senhor Deus falando para Josué: seja forte e corajoso. Em 1 Reis, no capítulo 2, no versículo 1, Davi, velho, passando o reino para Salomão, o novo rei, ele fala para o seu próprio filho vários conselhos, mas no início ele já fala: coragem, pois, e seja homem. O rei Davi sabia que para a liderança de um reino seria necessário características masculinas. E as características masculinas as que eu citei: proteção, qual foi a outra que eu falei? Sustentar, né? E ser cabeça da família. Então, ter papel de liderança, atitudes masculinas que seriam necessários para um bom rei, certo? Agora, eu vou falar um pouquinho aqui, irmãos, também sobre essa ideia de Karl Marx, que ela é dividir a sociedade em grupos e colocar esses grupos uns para lutar com os outros, para poder gerar um caos, e a partir desse caos eles instaurar aquilo que eles desejam. Karl Marx é um filósofo diabólico. Ele criou essa tal teoria de classes, onde ele enxergava que havia a burguesia e o proletariado. Talvez os irmãos que estão ouvindo não estão entendendo nada que eu estou falando de Karl Marx, mas vocês vão entender logo logo. Então, Karl Marx entendia que existia a burguesia e os trabalhadores, né, que é o proletariado.
e ele acreditava que deveria haver uma guerra entre o proletariado e a burguesia, e aí de toda essa confusão ele conseguiria implantar o modelo que ele achava certo. Então esse interesse desse cara aí do Big Brother em jogar os homens, as mulheres contra os homens, os brancos contra os negros, os héteros contra os gays e gays contra héteros também, né? Porque é mútuo, né? Se você joga formigas vermelhas contra formigas pretas lutam contra formigas vermelhas. Só que não é as formigas os inimigos. O inimigo é quem tá balançando o pote, né? Quem tá jogando uma contra as outras. É só uma comparação que eu fiz. Então, o que eu quero dizer, irmãos, é que essa ideia de dividir para conquistar, para dominar, o Senhor Jesus já havia nos alertado sobre isso, e a gente sabe que essa ideia de Karl Marx, então, ela tem um objetivo de gerar o caos. Agora, eu gostaria de também falar bem rapidamente o porquê que uma sociedade matriarcal jamais funcionaria em qualquer país, em qualquer situação. Nem uma sociedade matriarcal, nem uma sociedade ateia. Porque uma sociedade matriarcal não funciona. O ponto número 1. Porque Deus instituiu o homem por cabeça. A palavra do Senhor ensina que Deus falou para Adão que a carência da mulher seria para o seu marido e ele a governaria. E isso, se dentro de uma família o homem governa, dentro da sociedade existe também a liderança masculina. Em segundo ponto, porque biologicamente a mulher é mais sensível e emocional, enquanto o homem é mais bruto, graças à sua produção de testosterona. Então significa que a mulher é mais sensível, e isso é ótimo para a mulher, é ótimo, porém, para o papel de liderança, ela não vai conseguir exercer ele bem se ela for muito emocional. Por isso que é um papel reservado aos homens. Em terceiro ponto, os homens eles guerreiam, eles enfrentam batalhas, lutam em exércitos para proteger sua nação e a sua família. Em combate, como foi escrito em Efésios 5, que o homem precisa ter coragem para proteger sua esposa. Então, seria justo uma sociedade patriarcal e não matriarcal. Além disso, o que a gente vê hoje é uma revolta de mulheres e mulheres hiper sobrecarregadas, que não daria certo, né? As mulheres menstruam, as mulheres têm que cuidar dos filhos. A partir do momento que elas também querem liderar, elas se sobrecarregam em extremo, ou elas deixam de exercer seu papel intitulado por Deus, né? Que é de ter filhos, cuidar do marido e etc. Né? A gente vê hoje muitas mulheres que não conseguem se casar, não conseguem gerar filhos, porque estão preocupadas com outras coisas. Né? Então é isso, irmãos. Eu mostrei qual é o papel do homem, o papel da mulher. O papel da mulher eu não mostrei, mas eu pelo menos falei qual é o papel do homem. Falei sobre a ideia de a masculinidade bíblica. Falei um pouquinho sobre Karl Marx e falei o porquê uma sociedade matriarcal jamais funcionaria. Eu citei 3 argumentos, mas a gente poderia nomear outros, beleza? Então, eu peço para que vocês fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe grandemente cada um de vocês e, como disse Davi para Salomão, coragem, pois, e seja homem. Muito obrigado. Deus abençoe.